Olá, hoje é dia 2 de outubro de 2022 e vamos fazer mais alguns apontamentos do livro Os Mensageiros, de André Luiz, trazendo hoje o capítulo 35, Culto Doméstico. Então, lembrando que Vicente, André e Aniceto, eles estavam nesse momento numa casa que servia de abrigo para vários trabalhos ali no núcleo terrestre de nosso lar. Casa ali de Isidoro e Isabel. Isidoro já desencarnado, que conseguiu permanecer ali com ela, e Isabel ainda encarnada com 3 filhos. E chega no início da noite e ela reúne os filhos para fazer um culto, né? Um culto doméstico, ou talvez ali possamos chamar de um evangelho no lar, algo nesse sentido. E aí ela chama, né, as filhas e o filho também. Primeira coisa que o André percebe nesse momento é que as filhas elas têm uma diferença na atitude e também na forma de se manifestar, espiritualmente falando, do filho. Né? E aí Aniceto ele explica que as filhas elas vieram de nosso lar para auxiliar na missão que eles teriam ali na Terra. E o filho não, o filho já veio de regiões inferiores. E ele vai ao culto meio que por obrigação, sem realmente estar sentindo vontade para ali permanecer. Lembrando aqui que isso não é uma regra, né? Não é porque às vezes a gente não sente vontade de permanecer ou de ir a alguma instrução evangélica que a gente seja de uma região inferior, ou vice-versa. Então, mais interessante aqui que nas famílias é conjugado, é misturado para que todos cresçam, de todas as escalas espirituais juntas, para que todos cresçam o máximo possível. E aí ela tem uma sequência interessante desse culto que a gente pode usar ali como exemplo para, quem sabe, utilizar nos nossos cultos domésticos, né? Não que precise ser um padrão ou uma regra, mas fica como um exemplo que a gente possa utilizar. Ela inicia o culto através de uma oração, né, da prece. Depois ela pede para que leia-se uma página instrutiva, então abre de repente ali aleatoriamente algum texto, alguma coisa assim. Após isso, os filhos leem uma notícia comum de um jornal, algo nesse sentido. E após a leitura, ela abre o Novo Testamento para tentar iluminar o possível comentário sobre aquela notícia. E no Novo Testamento, quando ela vai abrir, é interessante dizer que ela abre já na página em que é inspirada pelos desencarnados, pelos amigos espirituais que ali estão com ela. E depois ela faz um comentário inspirado. Né? Como assim inspirado? É um outro espírito mais elevado ali, um espírito com certo já grau de instrução e de luz que inspira ela, né? Coloca a mão sobre a testa dela para que ela consiga refletir e trazer comentários adequados para a notícia que tinha sido lida anteriormente. É legal também comentar que nesse momento, quando esse espírito toca na fronte dela, o Aniceto explica que aqueles que já possuem capacidade de absorver os pensamentos desse espírito que estava inspirando Isabel conseguem absorver todo o conteúdo da mensagem. Aqueles que já não têm ainda essa capacidade acabam por pegar a mensagem traduzida, né, por Isabel naquilo que ela consegue já puxar, consegue absorver do que ele está passando. E por fim, que vai ficar para o próximo capítulo, eles abrem daí para uma conversação, para comentários, né, dos presentes ali naquela palestra, naquele culto, sobre o que foi dito. Tá? Então, a gente vai trazer mais ou menos o que
o que foi dito, né, nesse culto, que eu acho que é interessante para o nosso aprendizado. Então, inicialmente, após a oração, quando eles leem a notícia, é uma notícia de suicídio, tá? E é legal comentar a forma como a Isabel, ela, inspirada, né, também, ela inicia o tratamento em relação à forma de falar, né, em relação a essa irmã, né, a essa pessoa que veio a se suicidar, a forma sutil como ela aborda o caso. Veja como é que ela fala aqui. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. Então veja a forma como ela trata, né? Uma forma amorosa, uma forma sutil. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa a distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato, de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. Aqui cabe uma reflexão nossa, o que nós temos feito, né? Das notícias, dos casos que acontecem no nosso dia a dia. Se nós estamos julgando, fazendo o papel de juízes, né? Que aqui ela comenta que é o papel de Deus, né? Do Senhor fazer, ou se a gente está fazendo o que deveria ser feito, ou seja, extrair aprendizados para que a gente possa crescer como indivíduo. O que nós temos feito em relação a isso? Como é que está o mundo, esse mundo das redes sociais, esse mundo de julgamentos a toque de caixa, sem reflexão? Enfim, essa é a primeira parte. Aí no Novo Testamento a mensagem que ela traz é sobre a parábola, né, o versículo 31 de Mateus, capítulo 13. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Como toda parábola, ela abre uma visão ampliada para diversos tipos de interpretação. Aqui, nesta palestra, ela traz a reflexão de que nós temos que começar do pequeno, né, do grão de mostarda, que tudo na vida começa do pequeno, da sementinha, até que cresça, até que germine e se transforme numa grande árvore, numa obra realmente mais dilatada. Ela chama a atenção para que a gente observe as nossas atitudes, os nossos pensamentos, no dia a dia, as pequenas coisas que a gente executa, para ver se nós estamos dando atenção real para elas, porque é no pequeno que se começa verdadeiramente a obra de Deus, a obra do mais alto. Será que nós estamos prestando atenção para esses pequenos gestos, essas pequenas atitudes? Né? Ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Isso ela não traz aqui, mas é semelhante essa passagem para o que ela quer explicar para a gente. Ela termina, né, a exposição dela, inspirada, da seguinte forma: aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria.